De vendedor de picolé a multifranqueado The Best Açaí. Nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história e vou falar para vocês algumas coisas que eu tive que abrir mão, alguns passos que eu tive que dar e alguns riscos que eu tive que tomar para mim chegar aonde eu cheguei hoje. Então eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com bastante coisa e eu tenho certeza que vai abrir um pouquinho a sua mente e você vai entender que é possível sim você sair do absoluto zero e chegar a ser um milionário no Brasil. Então já se inscreve no canal e deixa um joinha. Então em 2014, pessoal, foi o ano que eu fiquei desempregado e o Brasil, né? Não sei se era só aqui em Curitiba. 7 meses, pessoal. Uma crise mesmo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Com 12 anos, eu comecei a trabalhar numa lojinha de móveis usados. Lá nessa lojinha, qual que era o meu serviço lá? Chegar lá, varrer, passar pano, tirar o pó dos móveis e fazer o atendimento do pessoal lá. Então já fui aprendendo como funcionam as coisas. Por que que eu fui trabalhar lá? Porque minha mãe levou para trabalhar com 12 anos. Porque eu tinha sonho de ter algumas roupas que estavam na moda na época e algumas coisas, né? E os meus pais não tinham condições de comprar. Então a minha mãe era do lar e o meu pai trabalhava de frentista. Então eles não tinham condições de estar comprando essas coisas, né? Algumas roupas ali de marca, que na época era um absurdo, né? De caro. Então eu decidi começar a trabalhar para mim poder comprar essas coisinhas. Então aquela época lá tinha muito isso. Coisa que hoje em dia vocês sabem, né, pessoal? Piazada aí, às vezes com 20 anos, tá em casa e não quer trabalhar. Às vezes com 30 anos o cara tá em casa ainda. Então, outros tempos, né, pessoal? Mas vamos lá, vamos focar. Aí o que aconteceu? Em 2007, eu perdi uma das pessoas mais incríveis e mais maravilhosas, a melhor pessoa ali, em primeiro lugar, a que me deu a vida. Eu perdi minha mãe, ela tinha lupus e quando o médico falou para ela, ela tinha 60 dias de vida porque descobriu muito avançado. Aí eu perdi minha mãe, eu tinha 16 anos, tá? Então, quando eu tinha 16 anos, eu já tinha trabalhado de montador de imóveis, de ajudante lá na loja de imóveis usados. Depois que eu saí dessa loja de imóveis usados, eu saí para ganhar um pouquinho mais. Então eu ganhava 60 por semana e me ofereceram 70, 75 por semana. Depois aumentaram para 80, mas creio eu que eram 70 ou 75. Então eu ia ganhar um pouquinho mais. Então eu perguntei pro dono lá se ele conseguia me pagar esse valor. Ele falou que não. E eu perguntei se tinha problema, eu saí de lá. Ele falou que não tinha problema nenhum. E daí eu fui trabalhar do outro lado da rua, numa loja, que na época era Unimóveis o nome da loja. Aí lá eu aprendi a montar móveis. Então eu com 14 anos, eu ia nas casas, o René me levava nas casas e eu já ia lá e montava. Primeiro eu aprendi a montar gaveta e porta, depois pregar o fundo do guarda-roupa, daí foi indo até que eu aprendi a montar e ele me levava e me deixava sozinho lá. Então dos 14 para os 15 ali, eu já trabalhava de montador de móveis, tá? Quando eu completei 16 anos, eu saí dessa empresa de montador de imóveis, fui mandado embora lá porque chegou um parente dele para trabalhar lá, eu ensinei esse parente dele a trabalhar. Chegou o final do ano que bombou, nós dois trabalhando normal, chegou janeiro e daí, acho que era de janeiro de 2006, aí ele me mandou embora e ficou com esse parente dele trabalhando lá. Primeira sacanagem aí que aconteceu comigo, né? Daí fiquei desempregado, beleza. Aí, nesse meio tempo, eu fazia uns biquinhos ali, montando móveis e tal, de vez em quando tinha. E também eu comecei a descarregar caminhão, fazer esses bicos, sabe? Porque eu sempre quis ter as minhas coisinhas, então eu comprava, eu gostava muito de som, então eu tocava umas festinhas também, eu tinha as caixas de som, eu tinha um computador que a minha mãe tinha comprado parcelado, que ela conseguiu comprar naquela época, da Positivo. Eu tinha esse computador, um som, umas caixas de som, que eu tinha comprado as caixas de som,
a mesa ali de som, tudo. Então eu fazia, às vezes ali eu tocava umas festinhas, fazia um dinheirinho também. Então eu fazia um dinheirinho, eu vendia um CD e DVD, né? Que eu fazia no computador, eu vendia CD com música, sabe? E daí também tocava umas festas e trabalhava às vezes descarregando caminhão, fazia um bico, às vezes meu pai me levava para cortar grama com ele, fazia um troquinho ali. O que mais? Então eu fazia de tudo um pouco, pessoal. Montava móveis e tal. E daí comecei a trabalhar de servente, de pedreiro, bem na época que a minha mãe faleceu. Daí em 2007. Em 2007, a minha mãe, ela foi fazer uns exames, tal. Daí ela descobriu lá que ela estava com lúpus e ela ia começar o tratamento. Quando ela começou esse tratamento, como já estava avançado, aí ela foi internada. Eu cheguei do serviço, ela foi internada, o desespero total lá em casa. Daí depois minha mãe voltou para casa, fez faxina, tudo, meio que se despediu de mim, pegou e falou para mim que se eu me perdoava ela, se ela tinha me batido muito. A minha resposta foi: capaz, mas você tinha que bater mais em mim, porque eu já tinha noção, né? Eu tinha 16 anos, né? Então eu falei: você tinha que ter batido mais ainda, porque eu já tava entendendo, né? Então, nem me toquei que ela tava se despedindo de mim. E daí passou mais uns 2 dias, minha mãe foi internada de novo. E infelizmente a minha mãe faleceu com 38 anos. Por que eu tô falando isso? Porque faz parte da minha história e é muito bom eu falar isso para vocês saberem como que foi as coisas para mim, que não foi fácil, pessoal, tá? Então naquela semana ali que a minha mãe faleceu, um monte de gente oferecendo ajuda, se precisasse e tal. Então passou uma semana, todas as pessoas que ofereceram ajuda desapareceram. E daí a minha tia conseguiu arrumar para mim lá na Nevada, uma fábrica de guardanapo. Daí lá nessa fábrica de guardanapo, eu fiquei 4 anos lá. Eles só arrumaram para mim registrado na carteira porque, por causa da minha história lá, o dono ouviu a minha história, que eu tinha perdido minha mãe, e eu tinha má companhias, era melhor eu trabalhar, porque senão eu ia ficar na rua e não ia dar certo. Aí eles me deram essa oportunidade e aquela correria do trabalho e tal, exame, e foi passando os dias. Só que foram os 3 meses piores da minha vida, sabe? Eu acordava de madrugada, ia lá ver se a minha mãe tava lá, eu sonhava que ela tava lá e dela não tava. Isso aí é história também para outra ocasião. Então vamos lá. Então, beleza. Então, depois disso, eu fiquei 4 anos lá nessa Nevada. Me tornei operador de máquina lá com pouco tempo, aprendi todas as funções. Então teve algumas coisas que eu fiz que já foi mostrando que eu era uma pessoa diferente. Parei de estudar daí, né? Na 8ª série, parei de estudar. Quando eu perdi minha mãe, eu parei de estudar, eu já estava estudando à noite. E daí larguei mão dos estudos, certo? Aí o que acontece? Fiquei 4 anos nessa empresa, dos 16 aos 20. Com 20 anos, eu entrei em outra empresa que pagava um pouco melhor, tinha PLR ou PPR, não sei como que vocês falam, tinha participação de lucro. A empresa era a PK Cables, lá que eu conheci a minha esposa, em 2014. Então eu já conheci minha esposa lá, a gente começou a namorar e ok, beleza. Daí depois que eu saí de lá, o que que eu fiz, pessoal? Daí o que aconteceu? Quando que começou? Quando que eu desbloqueei, que mudou as coisas na minha vida, para vocês entenderem? Porque até lá, até essa data de 2014, tá? Então em 2014 eu saí de lá. E foi ali que as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu comecei a aprender como que funciona o dinheiro, como funcionam as coisas. Porque até essa data de 2014, o meu pensamento era o seguinte: para você ganhar dinheiro, você tem que acordar cedo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, tomar um banho gelado e ir à luta. Trabalhar, 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 suar bastante. Sei lá, trabalhar na roça, trabalhar montando as coisas, trabalhar de servente, trabalhar de orelha seca, trabalhar. Era só esse serviço aí, de ajudante, auxiliar de produção. Era isso. Eu não via outra forma, entendeu? O que que aconteceu daí que eu comecei a desbloquear, pessoal? Eu tinha um notebook também. Como eu tocava festa, já tinha um computador, eu gostava muito disso. Então eu já tinha algumas experiências e eu comprei um notebook da Acer, eu lembro até hoje. Era o notebook da Acer que eu comprei, isso mesmo. Foi o meu primeiro notebook. Aí o que acontece? Eu comecei a estudar na internet, pesquisar como ganhar dinheiro na internet. Pesquisando, pesquisando, pesquisando.
eu fui aprendendo as coisas, fui aprendendo um monte de coisa. E nesse meio tempo de eu aprendendo, eu saí dessa empresa e fui arriscar a primeira vez que eu arrisquei, né, meu dinheiro. Outra vez eu fiz um negócio de festa lá, um dinheiro que eu perdi, mas foi. Isso aí nem quero falar sobre isso, outra hora eu falo. Então nessa já era a segunda vez, na verdade, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei esse acerto e comprei tudo em roupa. Fui lá em Santa Catarina, lá em Brusque, era uma época de frio, tava no frio ainda. E era no meio do ano, tava frio. E daí eu fui pra lá e comprei tudo em roupa. Comprei tudo em blusa, era blusa, cueca, camiseta, mas a maioria era blusa, que tava no frio, né? Os moletom bem bons, assim, que tava na modinha aqui. Aí beleza, cheguei aqui, vendi tudo fiado pra pagar em 3 vezes. Esse pessoal me pagou tudo. Eu selecionei as pessoas e eu dei uma sorte, que eu transformei 10 mil em 20 mil. Quando eu transformei esse 10 mil em 20 mil, a minha expectativa foi lá em cima. Eu falei, não, agora eu vou transformar os 20 em 40. E eu tinha um dinheirinho, uma reservinha, não sei da onde, ou não sei se eu cheguei a pegar seguro-desemprego um mês ou outro, alguma coisa assim aconteceu. O que eu fiz? Voltei para Santa Catarina, comprei mais umas roupas, fui para a feirinha da madrugada em São Paulo, comprei algumas coisas, fui para o Paraguai, comprei algumas coisas e vendi tudo. Fiado você vende, né, pessoal? Então vendi tudo. Só que a primeira parcela da maioria das pessoas caiu em dezembro. Aí o que aconteceu? A maioria das pessoas dá prioridade para quê? Aluguel, água, luz, internet, essas coisas, e é o presente das crianças e a ceia de Natal ou ir para praia e tal. Traduzindo, não recebi a primeira parcela de, sei lá, 90% das pessoas. Chegou janeiro, daí tem material das crianças, tem isso, tem aquilo outro. O que aconteceu? Foram me enrolando. E daí acabou aquele dinheiro, não sei se era do seguro, se eu tinha uma reserva, não lembro certinho. Acabou o dinheiro. Quando acabou esse dinheiro, eu tive que começar a pegar esse dinheiro que eu recebia picado. Então, em vez de eu transformar os 20 em 40, o que aconteceu? Eu fui recebendo pingado, fui gastando. O que aconteceu? Mais da metade das pessoas não me pagaram. Teve pessoas que virou a cara para mim. Eu sempre fui uma pessoa que não gosta de ficar cobrando. Então, quando eu cobrei, acho que já tinha passado mais de 3 meses. E ainda cobrei de uma forma bem de boa. Só que você sabe como que é as pessoas, né? As pessoas não gostam de ser cobradas. Então, com certeza, viraram a cara para mim. Eu também, né, não ia ficar insistindo. E eu também não gosto de ficar cobrando essas coisas. Então, acabei deixando quieto. Foi passando o tempo. Então, o que aconteceu? Aquele dinheiro não virou em nada. Lá vai eu de novo para trabalhar de CLT de novo, né? Porque ainda não tinha desbloqueado a mente ali, eu tinha me frustrado, né? O que eu fiz? Fiquei, depois que acabou ali esse dinheiro, eu fiquei mais 7 meses empregado, e no meio desses 7 meses, eu tive uma briga lá com meu pai, tive um problema lá familiar, meu pai tinha ido embora, minha mãe faleceu, meu pai foi embora, ficou só minha irmã e meu cunhado, e eu fiquei 2 peças no banheiro lá, e separado, e eu não dava muito bem com meu cunhado, tive uns problemas. E o meu pai acabou meio que me expulsando de casa lá. Eu vim morar com a minha esposa, com a minha, né, esposa agora atual, mas era minha namorada. Fiquei uns 2 meses aqui na casa dela. Nesses 2 meses, o que eu fiz? Vendi picolé. Era R$1 o de fruta, vinha uns 5, 6 picolé dentro, e R$2 o de leite. R$2 o de leite. E daí, se eu vendesse uma caixa lá, eu ganhava uns R$70. E se eu conseguisse vender 2 no dia, eu ganhava 140. Então, quando tava muito calor, até eu cheguei a vender 2 caixas, mas era raro. Então, na maioria das vezes, eu vendia uma e pouquinho. Então, eu ganhava às vezes 70, às vezes 80, 90. Dependia o dia, né, pessoal? E daí, não era todo dia que tava calor, né? Daí, quando não tava calor, não dava para vender sorvete, sempre aparecia um biquinho ou outro para mim fazer o quê? Montar móveis. Então, eu ia lá e montava os móveis. Aí, às vezes, aparecia alguma coisinha para descarregar um caminhão. Tudo que aparecia, eu fazia os bicos ali e fazia um dinheirinho. Só que daí, nesse meio tempo, eu já fui vendo que nesses biquinhos que eu ia fazendo, essas coisinhas aqui, coisinha ali, dava para fazer um dinheiro. E eu comecei a estudar na internet, como ganhar dinheiro na internet. Então, assim, eu fui me virando como dava. Mas só que mesmo assim,
Eu não abri o olho ainda faltava mais um pouco. O que que eu fiz? Um amigo meu me arrumou um emprego na Rubernil, uma fábrica de banda de pneu de caminhão. Entrei nessa empresa, fiquei 6 meses, era 6 meses de experiência. Quando estava completando 6 meses, o meu pai me chamou para conversar e falou assim, ó, William, eu vou te arrumar no posto de gasolina. 12 por 36, 2.000 por mês. Como eu estava ganhando 1.400, na hora eu não hesitei, eu já falei, não, eu quero sim. Chegou no dia para ver se eu ia ficar na empresa ou não, era de sexta para sábado, trabalhando no terceiro turno. Falei com o pessoal que eu não ia ficar. Cheguei na casa do meu pai. O que que aconteceu? Quando eu cheguei na casa dele, a gente tinha falado que não ia ficar. Ele falou para mim que o gerente do posto não ia conseguir me arrumar naquele momento. Então esse foi um BO que aconteceu, que creio eu que às vezes isso que aconteceu foi a melhor coisa que aconteceu, porque daí depois disso eu comecei a desbloquear, comecei a abrir minha mente ali. Então ele não conseguiu arrumar para mim, eu liguei lá na empresa, perguntei se tinha como eu continuar lá. Foram falar com o dono, um senhor lá, ele pegou e falou, aqui não é a casa da mãe Joana. Ela só deu essa resposta para mim, traduzindo, eu fiquei 7 meses desempregado, lá vai eu de novo, desempregado de novo. Aí que começou a acontecer as coisas na minha vida, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a desbloquear, por quê? Porque daí eu fiquei desempregado de novo, eu voltei a ter tempo, eu já tinha saído de onde que eu morava, então eu já mudei meu ambiente, já parei de ter contato com aquelas pessoas. Comecei a seguir algumas pessoas na internet, eu descobri que eu podia se tornar amigo dos caras mais bem-sucedidos do Brasil que tem na internet, mas eles iam falar comigo, eu não ia conseguir responder, né? Então, porque eu disse que eu tinha que fazer amizade com pessoas que tinham dinheiro, só como eu não tinha acesso a ninguém, né, para ter esse network, o que que eu fiz? Falei, os meus amigos vai ser essas pessoas da internet. Então eu escolhi 5 mentores, e eu vou listar para vocês aqui agora, que é o Lair Ribeiro, Leandro Carnal, Paulo Vieira, Robert Kiyosaki e Thiago Fonseca. Eu escolhi esses 5, para mim também não ter uma infinidade de conteúdo ali, de um monte de gente. Eu peguei 5 e eu comecei a consumir todos os conteúdos dessas 5 pessoas. Ali eu fui aprendendo muito, muito, muito mesmo. E o que que aconteceu? Como eu já tinha feito algumas vendas lá do tempo que eu fui para o Paraguai, começou a aparecer uma encomenda ou outra para mim. E eu comecei a estudar dropshipping também. Aí eu vi que eu poderia trabalhar com o estoque de outra pessoa. E nesse meio tempo, eu fui descobrindo o poder da internet. O Thiago Fonseca falava no vídeo dele, se você criar uma audiência, você vai mudar a sua vida. Então eu levei isso muito a sério, comecei a fazer vídeo no canal. E esse canal que vocês estão vendo aqui, esse vídeo agora, eu consegui fazer 11 mil reais. Depois eu vendi um curso através desse canal aqui, fiz mais 20 mil reais. E daí vocês já sabem, desbloqueei totalmente. Teve vídeo nesse canal que pegou 350 mil visualizações. Então aí que eu já fui enxergando, fui vendo como funcionam as coisas. E só daquelas vendas que eu fazia, trabalhando com estoque que não era meu, que eu divulgava como se fosse meu estoque. As pessoas compravam, depois eu ia lá buscar, e como eu viajava 8 vezes por mês para o Paraguai, eu falava que era 3 dias úteis para o envio, então eu ficava indo buscar. Eu ia e voltava e enviava no correio. Ia, voltava e enviava no correio. Então, isso foi fazendo que eu fui construindo um valor por mês, que quando eu parei para contar, antes de eu vender aquele curso e tudo mais, eu já estava fazendo 10 mil reais por mês. Então, quando eu fiz 10 mil reais por mês, eu desbloqueei totalmente, que eu já comecei a falar que nunca mais eu ia trabalhar de CLT. Tanto que até hoje eu não sei onde foi parar minha carteira, a minha carteira de trabalho, não sei onde que tá. Nunca mais eu entrei em empresa nenhuma e eu sempre falei que se precisasse eu ia vender água no sinaleiro, mas eu não ia voltar a trabalhar de CLT. Sempre falava isso. Então, isso aqui foi um começo, tá, pessoal, da minha história de vendedor de picolé a multifranqueado da The Best Açaí. Então tem muita coisa para me contar, tem muita história, tem muita coisa. Então se inscreve nesse canal aqui, deixa o seu like, vai acompanhando os vídeos que em breve eu conto mais coisas para vocês. Mas, então aqui eu vou dar 5 dicas, né? 5 passos que você deve fazer, baseado no que eu fiz. Então na minha história, não é achismo. Eu tô falando o que eu vivi. Primeiro, que você pode ter identificado nesse vídeo, nas coisas que eu falei.
mudar de ambiente, parar de andar com as mesmas pessoas, essas pessoas que não vão chegar a lugar nenhum. Esses amigos, sabe, esses amigos que só fica bebendo, só quer saber de churrasco, festa, droga, mulher, futebol, jogo de futebol na TV, novela, série, só fala né? Só fala, né? Então, se afaste. Então, muda seu ambiente. Não tem condições de sair de onde que você mora, morar em outro lugar? Tudo bem, mas se afaste. Começa a acordar mais cedo, começa a mudar seus horários e dormir mais cedo para você não ter contato com essas pessoas. Primeiro, né? Então, mudar o ambiente. Se mudar, né? Depois, segundo, não ter contato com essas pessoas que só falam coisas que atrasam a vida. Então, segundo é isso. Primeiro, mudar o ambiente. Segundo, não falar mais com esse tipo de gente. Terceiro, escolher seus mentores na internet. Escolha seus mentores. Se eu puder ser um deles, eu agradeço vocês. Se vocês puderem me ouvir, eu vou contar a vida real para vocês. Então, terceiro, escolha seus mentores. Quarto, você vai ter que pagar um preço. Então, você vai ter que deixar de fazer as coisas que você gosta e vai ter que fazer as coisas que você não gosta. Então, eu larguei de jogar futebol, larguei de várias coisas por um tempo. Depois, eu pude ir voltando aos poucos, né? Quando eu construí a minha vida financeira ali, eu conquistei minha independência financeira, eu pude começar a voltar a fazer essas coisas, tá? Que eu faço hoje. Hoje eu jogo bola, assisto um jogo ou outro. Então, primeiro você tem que abrir mão das coisas para depois você poder ter direito de fazer essas coisas, tá? Então, já falei 4 coisas. E a quinta coisa é leia livros. Leia livros. Então, esses são os 5 passos que você deve fazer. Espero que tenha gostado do vídeo. Estou finalizando agora aqui meu dia 94, mais 10 quilômetros percorridos. E tamo junto e até amanhã. Amanhã mais um vídeo. Se vocês gostarem desse estilo aqui, a gente faz mais assim. Vamos ver como vai ser a repercussão.